Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa e hoje vai ter palpite 100% gratuito no jogo do Vasco da Gama, que está aí na busca de sair da zona de rebaixamento com o retorno do São Januário. Isso mesmo, vai ter jogo em São Januário contra Coritiba, Vasco vs Coritiba, e tem palpite gratuito para vocês. É só vocês ficar comigo durante esse vídeo que vocês vão receber esse palpite. Galera, tem R$5 gratuito também para vocês na descrição do vídeo. É só clicar no link, fazer o seu cadastro, vai lá na área de bônus e ativa para poder receber os seus R$5. Pedro, eu já tenho o cadastro na Aposta Ganha, que é o site que tem um bônus. Como é que eu faço? Aí você vai ter que fazer um novo cadastro pelo CPF de outra pessoa, beleza? De algum parente, de algum amigo, alguém que não pretende fazer aí apostas, mas que vai te liberar. Então vamos nessa, porque tem análises, tem jogos da UEFA Europa League e tem jogos do Brasileirão para analisar hoje para vocês. E a análise do nosso primeiro jogo para essa quinta-feira de futebol é o LASK Linz da Áustria contra a equipe do Liverpool, jogo válido pela UEFA Europa League. Estreia dos dois times, já que a competição está começando agora. O LASK Linz marcou gols nas últimas 7 partidas, marcou primeiro nas últimas 4, mais de 1.5 gols em 100% dos seus últimos 10 jogos e mais de 0.5 HT em 90% dos últimos 10 jogos, isso mesmo. Teve pelo menos um gol nos jogos do LASK Linz em 9 dos últimos 10 jogos no primeiro tempo. Do outro lado temos um Liverpool que marcou gols em 100% das suas últimas 10 partidas, marcou 3 ou mais gols nas últimas 2, teve também um gol no primeiro tempo em 100% dos seus últimos 10 jogos e mais de 2.5 gols nas últimas 4. Temos aqui presente padrão de over gols, só que o padrão de over, com isso, o mercado aqui está bem para baixo, né? Mais de 1.5 gols a 1.17, o mais de 2,5 deve vir ali perto de 1,50. Exatamente 1.50. Sinceramente, prefiro não trabalhar nesse mais de 2,5 com essa linha muito baixa. Onde é que eu acho interessante aqui? Onde o padrão está bem presente, que é pelo menos um golzinho no primeiro tempo. Isso aconteceu em 90% dos jogos do LASK Linz, em 100% dos últimos 10 jogos do Liverpool, com 25% de retorno. Para você colocar naquela sua aposta múltipla, eu sinceramente vejo o valor, acredito que tenha boas chances disso acontecer. Então, mais de 0.5 HT, pelo menos um golzinho no primeiro tempo, no jogo entre LASK Linz e Liverpool. Essa é a minha análise para o primeiro jogo da UEFA Europa League que eu estou trazendo aqui para vocês nessa temporada. E vamos à análise do nosso segundo jogo de UEFA Europa League, é o Bayer Leverkusen jogando em casa contra a equipe do Häcken. Galera, detalhe aí para o Bayer Leverkusen, nesse início de temporada, início de Bundesliga, está excelente. Isso mesmo, está na primeira colocação da Bundesliga, inclusive no último jogo jogou fora de casa contra o Bayern de Munique, conseguiu arrancar um empate lá na casa do Bayern de Munique. E que jogo, viu? Sinceramente, aquele golzinho no final do Bayer Leverkusen deu justamente a liderança para o time momentaneamente na Bundesliga. Galera, Bayer Leverkusen não perdeu nas últimas 5, marcou 2 ou mais gols nas últimas 5 partidas, mais de 2.5 gols nas últimas 7 partidas e pelo menos um gol no primeiro tempo nas últimas 7 partidas. Do outro lado, enfrenta a equipe sueca do Häcken, que marcou gols em 9 das últimas 10, porém levou gols nas últimas 6, também teve gols no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos e mais de 2.5 em 8 dos últimos 10 jogos. Lógico que você tem aqui um time muito melhor, que é o time do Bayer Leverkusen jogando em casa contra a equipe do Häcken. Só por aí você já tem o mercado de gols muito abaixo e ainda você tem dois times que são padrão altamente over gols. Porque mais de 2.5 nas últimas 7 e mais de 2.5 em 8 dos últimos 10 jogos. Então, vou olhar aqui com vocês só por olhar, mas essa linha, mais de 2.5, 1.30. Sinceramente, não indico entrar nesse mercado. Pedro, você não acredita que vai bater o mais de 2.5? Muito pelo contrário, acredito sim que vai bater. Só que assim, a odd é muito baixa. Não compensa quando você faz
ali um comparativo de investimento com risco. Na minha análise, não vale a pena. O que é que você pode fazer? Espera o jogo começar, entra no ao vivo, passou 15 minutos, não aconteceu gol, aí esse mercado de overgoals ele deve subir. Mas a minha análise para esse jogo é um pouquinho diferente. A minha análise para esse jogo, assim como eu trabalhei o Barcelona lá na terça-feira, que eu coloquei a vitória do Barcelona no primeiro tempo contra o Royal Antwerp e bateu, eu vou trabalhar nesse jogo também com a vitória do Bayer Leverkusen no primeiro tempo e a odd está aqui, ó, 1,42, 42% de lucro, de retorno, caso o Bayer Leverkusen saia vencedor no primeiro tempo contra a equipe sueca. Essa é a minha análise para o segundo jogo de UEFA Europa League. E agora vamos de Vasco da Gama jogando em casa no retorno a São Januário contra a equipe do Coritiba, o último colocado, lanterna do Campeonato Brasileiro. Galera, decidi logo trabalhar aqui, analisar os jogos do Brasileirão, porque primeira rodada de UEFA Europa League, muito time ali daquele leste europeu, de vez em quando acaba tendo umas surpresas nessas primeiras rodadas, então preferi trabalhar aqui com o Brasileirão logo. Galera, Vasco da Gama contra Coritiba. O Vasco levou gols em 8 das últimas 10 partidas e o Coritiba levou gols nas últimas 6. São dois times que têm aí muito problema defensivamente. Só que o Vasco da Gama, ele está numa crescente para sair da zona de rebaixamento. Está a 4 pontos do Santos, que é o time que está ali no limite para sair. Galera, só que tem um detalhe, o Vasco tem 22 jogos, o Santos tem 24. Depois que terminar essa rodada, que o Vasco jogar contra o Coritiba, o Vasco ainda fica com um jogo a menos do que todo o restante do campeonato, que é justamente contra a equipe do São Paulo. Então, o Vasco hoje tem grandes chances de sair da zona de rebaixamento. E eu quero saber a sua opinião. Você aí acredita que o Vasco ainda assim vai ser rebaixado ou que o Vasco vai dar continuidade nessa crescente e não vai ser rebaixado no ano de 2023. Vocês sabem que eu não me escondo de dar opinião, e eu vou deixar minha opinião aqui para vocês, e lá na frente podem me cobrar caso seja errada, mas é a minha análise do que eu tenho visto do Vasco da Gama. O que é que eu tenho visto? O Vasco tem jogado bem, mesmo quando perdeu no início do campeonato, porém, ele não vem tendo tanta sorte em relação a finalizações. Só que com a chegada do seu atacante, isso melhorou muito. Então, o Vasco vem melhorando muito a questão de ofensividade e de marcação de gols. Então, eu, Pedro, acredito que o Vasco não vai ser rebaixado no ano de 2023. Essa é a minha análise. E para esse jogo, e para poder não ser rebaixado, acredito sim numa vitória do Vasco da Gama jogando em casa, com o retorno da sua torcida ao seu estádio. Vai ter ali toda uma temática diferente de jogar no retorno de São Januário. A torcida deve apoiar, o estádio deve ficar lotado. Vem de uma vitória importantíssima. Então eu sinceramente acredito aí numa vitória do Vasco da Gama em casa contra o lanterna do campeonato, numa odd de 1,62. Vamos ver aqui como é que está a odd desse jogo na aposta ganha Brasileirão Série A. E temos aqui, ó, Vasco 1,64, 64% de retorno para o Vasco sair vencedor do confronto contra o Coritiba. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite para essa quinta-feira de futebol. Palpite gratuito na tela para vocês. O jogo é Vasco da Gama jogando em casa contra a equipe do Coritiba, lanterna do campeonato, e a minha análise foi seca na vitória do Vasco da Gama. Coloquei minha unidade de 1.000, odd de 1,64, retorno de 1.640. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite. É uma vitória do Vasco da Gama que precisa vencer na busca de tentar sair da zona de rebaixamento. Então, Vasco e Coritiba, a minha análise é uma vitória do Vascão, isso mesmo. Emendando a análise do Brasileirão, vamos agora de Atlético Paranaense jogando em casa contra a equipe do Internacional. Na classificação temos um Atlético Paranaense em 7º colocado, uma vitória aqui do Atlético Paranaense pode levar o time a 40 pontos e empatar com o time do Grêmio. Só que observem, o Atlético Paranaense tem um saldo de gol melhor do que a equipe do Grêmio. A equipe do Grêmio tem 12 vitórias, o Atlético Paranaense tem 10 vitórias, fica 2 vitórias ainda da equipe gremista, porém com a vitória, a possível vitória em cima do Internacional, pode chegar aí aos 40 pontos e empatar com a equipe do Grêmio, que está dentro da zona
que dá acesso direto à próxima Libertadores. Atlético Paranaense como mandante é o 6º colocado, o Internacional como visitante é o 11º colocado. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números das duas equipes. Atlético marcou gols nas últimas 10 partidas, não perdeu nas últimas 5, marcou no primeiro tempo em 80% dos últimos 10 jogos e marcou 2 ou mais gols em 60% dos últimos 10 jogos. Mais de 1,5 gols em 100% dos últimos 10 jogos do Furacão. O Inter não perdeu nas últimas 5. Essa é a análise. Galera, para esse jogo aqui, a minha análise é mais de 1,5 gols, numa odd de 1,36. O Atlético Paranaense jogando em casa é muito forte e deve manter aqui essa escrita de vir marcando gols em 100% dos seus últimos 10 jogos, mas enfrenta uma boa equipe, que é a equipe do Internacional. Então, minha análise, Atlético Paranaense e Internacional, é sair pelo menos 2 gols na partida, 2 gols ou mais. Over 1,5, odd de 1,36. Interessante para você incluir naquela sua aposta múltipla, que eu sei que você gosta de aposta múltipla. E para encerrar com chave de ouro a nossa quinta-feira de futebol, temos Grêmio jogando em casa contra a equipe do Palmeiras. O Palmeiras que está aí na caça do Botafogo e a distância já não é a mesma. Vou abrir aqui a classificação para vocês. A distância é de apenas 7 pontos. 7 pontos separam o líder Botafogo do vice-líder Palmeiras. Galera, para esse jogo aqui, Palmeiras não sofreu gols nas últimas 8 partidas. É uma das melhores defesas do campeonato. Observe aqui, ó, tomou apenas 17 gols. A melhor defesa é a do Botafogo, que tem 14. Então, temos aqui líder e vice-líder com as melhores defesas do campeonato. Não dá para se falar o mesmo do Grêmio, né? O time tomou 31 gols em 23 jogos, é um time que costuma tomar gols sim. Inclusive aqui, ó, levou gols em 8 das últimas 10 partidas. Porém, os dois times têm um padrão aqui, que é o menos de 3,5 gols, under 3,5. Em 9 dos últimos 10 jogos do Grêmio e 9 dos últimos 10 jogos do Palmeiras. Tem tudo para ser um jogo muito truncado, um jogo muito seguro. O Palmeiras, ao meu ver, leva uma certa vantagem numa possibilidade ali de vitória ou empate, mesmo o Grêmio jogando dentro de casa. Galera, minha análise para esse jogo aqui é menos de 3,5 gols com a odd de 1,25. Acredito que dificilmente o que aconteceu recentemente na Arena Corinthians, um empate de 4-4 contra um time que também não é de fazer muitos gols, que é o time do Corinthians, não se repita para esse jogo contra o Palmeiras. A minha análise para Grêmio e Palmeiras é menos de 3,5 gols no odd de 1,25. Essa é a análise para esse jogão do Brasileirão. E dessa forma, galera, encerramos aí mais um vídeo de análise. Hoje analisei jogos da UEFA Europa League, jogos do Campeonato Brasileirão. Dei o palpite no jogo do Vasco da Gama, sinceramente, estou confiante nessa vitória do Vasco. Vasco jogando em casa, o time melhorou bastante sua forma de jogar. Joga com o retorno da sua torcida em São Januário e tem tudo aí para poder ganhar do Coritiba. Galera, essa foi a análise, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o seu feedback aqui embaixo. Valeu, abração, tamo junto.